Estamos chegando para o nosso comentário dominical, hoje com dois temas efervescentes. Do ponto de vista político e do ponto de vista de carência de probidade em nossa classe política. Não só do Piauí, mas do país. No Piauí a gente começa com a quantidade de bilhões que vieram para o nosso estado, para a Codevasf, distribuindo para cada município ribeirinho do Parnaíba e do Poti. Senhores, 30 anos, eu não acredito que sejam menos de bilhões que vieram de emendas para a Codevasf, para os rios Parnaíba e Poti. Nós não temos nada nas margens do Poti que justifique uma dinheirama dessa. Nós não temos nada nas margens do rio Parnaíba quando apenas 2 projetos existem. Um lá no sul, Platôs de Guadalupe, e o outro em Parnaíba, Tabuleiros Litorâneos. Ora, cada cidade ribeirinha do Parnaíba, e são 19, cada município ribeirinho e a capital do Piauí, nas margens do Poti, são 360 quilômetros da divisa do Ceará para cá. Senhores, se a gente tivesse justiça mesmo, justiça sem ser entre aspas, se a gente tivesse tribunais de contas sem ser entre aspas, se o Ministério Público fosse chamado para levantar as verbas, os milhões que vêm de emendas para o Piauí, e há 30 anos para esse majestoso projeto da Codevasf com o Rio Parnaíba inserido no Orçamento Geral da União, que eu costumo dizer que é o maior projeto de desenvolvimento que foi feito no Piauí até hoje, de autoria do senador Freitas Neto, que foi meu adversário político, mas que eu respeito e considero seus valores. Ele é um grande economista, formado na melhor escola de São Paulo. Mas tem mais ainda. OGU beneficia 16 municípios nos arredores de Teresina, aproveitando o Rio Poti e o Rio Parnaíba. É o Grande Teresina. Podem sair para lá. Visitem os 16 municípios, inclusive Timon aqui no Maranhão. Vejam quantos milhões vieram para esses municípios também. Dinheiro também a fundo perdido do OGU, Orçamento Geral da União. Dinheiro que não precisa ser devolvido, ser pago, mas que os políticos faz a lambança do dinheiro. Eu não vou citar nomes aqui. Quem tem que descobrir quem são os larápios dos dinheiros públicos no Piauí é o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. O Ministério Público Estadual e a Polícia Vigilante do Estado. Olha, se tivesse aproveitado as verbas que já vieram para o Piauí em 30 anos de Codevasf, no Piauí, via Rio São Francisco, que foi o rio beneficiado com a Codevasf inicialmente, e que nós tivemos um político brilhante, tenho que reconhecer, que eu fui seu adversário ferrenho, mas ele trouxe a Codevasf para o Piauí e é o maior feito de um político desse estado. Não tem outro feito igual a esse. Vocês sabem o que é ter dinheiro a fundo perdido? Para aproveitar as margens do Parnaíba de suas nascentes ao Atlântico? São 1.600 quilômetros de áreas de margem de rios agricultáveis.
E o que nós temos plantado de projetos? Nada. Mas nem uma merrequinha, nem merrequinha. Nós não temos nada. Pegue um barco aí, viaje o Rio Parnaíba e olhe as margens. Primeiro, os fazendeiros que não têm cultura, isso é natural, a maioria, acha que aquela terra dele que está na beira do rio vai até dentro d'água é dele. Não. Não. O Orçamento Geral da União tem direcionamento e margem de rios, segundo a Constituição Federal, de 100 metros para fora é da União Federal. Para quê? Para fazer assentamento rural, para fazer projetos irrigados para a minoria que não tem terra. E dos 100 metros para fora, aos empresários da terra. Mas nem os empresários fazem. E nem os governos municipais fazem o aproveitamento de assentamento de pessoas nas margens desses 2 rios para o plantio de verduras, legumes e frutos. O que falta? Planejamento de resultado. O que falta? Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal do Estado e da Polícia do Estado, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Senhores, se fiscalizarem município por município, que recebeu dinheiro do Orçamento Geral da União para o projeto do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba. Eu estou falando do Piauí. Eu não vou nem olhar lá para os estados mais próximos do sul, que é de Pernambuco a Minas Gerais, que extrema com a Bahia. Eu trago esse comentário de hoje porque eu fiz até um apelo ao governador Rafael Fonteles que tomasse uma decisão política genial de trazer para o Piauí um consulado do Japão, como Belém fez. E eu, com o governador Alberto Silva, fomos buscar a JICA lá no consulado de Belém. E a JICA veio para cá com 11 técnicos do Japão, com talhas de aço, e fizeram o estudo, o levantamento do nosso valoroso, extraordinário, incomensurável Rio Parnaíba, de 1.600 quilômetros de extensão. E nós temos uma carta náutica que diz que o Rio Parnaíba é perfeitamente navegável, onde tem apenas um ponto crítico de 90 centímetros. O que significa dizer, o que revela, o que garante de que através de grandes chatas nós poderemos navegar o Rio Parnaíba. Tendo supermercado numa chata, um grupo desses aqui de supermercado pode fazer uma chata com o supermercado e sair na margem do rio, daqui até Floriano, voltar até a União, até onde quiser. E um caminhão por fora ainda abastecendo. Um supermercado ambulante. Isso tem na Argentina, tem em outros países desenvolvidos. E por que não tem aqui? Não é? O Grupo Carvalho ter 2, 3 barcos, 2 ou 3, viajando, abastecendo as cidades, as populações de produtos alimentícios mais baratos. Olha, gente, e o turismo? Barco de turismo, sim, por que não? O barco sai lá de Floriano de manhã, não é? Vem até Amarante ou Palmeiras, pode vir até Teresina e voltar, viajando, mostrando essa riqueza incomensurável que é o Rio Parnaíba. Olha, eu boto fé no jovem governador Rafael Fonteles e digo-lhe, está na hora de aproveitarmos a carta náutica que eu fui buscar com o apoio do governador Alberto Silva no consulado do Japão em Belém. E vou repetir aqui, com tanta água, com tanta margem de rio, 720 quilômetros as 2 margens, no rio de 360 quilômetros, como é o Puti, que com barragens molhadas vai gerar uma área de produção agrícola maior do Nordeste, porque são 720 quilômetros de margem de rios perfeitamente agricultável.
Da margem para fora, os sindicatos rurais com as pessoas pobres que não têm terra. Dos 100 metros para fora, os gigantes projetos de fruticultura dos grandes fazendeiros, dos grandes empresários. Senhores, eu mostro isso emocional. Como é que um estado que tem 2 rios, um com 1.600 quilômetros de extensão, e o outro com 720 em 360, porque a gente soma os 2 lados. E há mais de 30 anos que esse projeto da Codevasf só beneficiou 2 grandes projetos de irrigação do Piauí. Graças a quem? Ao então governador Alberto Silva, de saudosa memória, e ao ex-presidente Sarney, que então presidente na época, vendo o projeto do senador do Piauí, Freitas Neto, ele incluiu no OGU verbas para as margens do Parnaíba. Trouxe a Embrapa, ele trouxe o Centro Nacional da Embrapa, que eu não sei nem onde estava, se no Rio, São Paulo ou Minas, mas ele trouxe os presidentes Sarney e botou lá em Parnaíba. E o governador Alberto Silva se espantou, mas o Centro Nacional vem para cá, tem que ir, que é para fazer, ajudar a fazer no Parnaíba, o que já foi feito no São Francisco, de Minas Gerais a Recife, Pernambuco. E ele mandou dinheiro para os tabuleiros litorâneos, que tem também quase 30 anos e nunca terminam o projeto. Para os platôs de Guadalupe, abra aí o computador, põe aí platôs de Guadalupe, eu vou mostrar aqui no meu comentário. Tabuleiro litorâneos. E para fora dos tabuleiros litorâneos, tirando da margem de 100 metros para fora, porque nos 100 metros tem que assentar pequenas cooperativas de agricultores de verduras e legumes, de flores, do que quiserem. Tomates pequenos, que é um preço absurdo no supermercado. Hoje o pimentão amarelo e o vermelho, que custa quase R$12 um pimentão desse. Não era para ter gente pobre do Piauí, morando em palafitas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Não. Teriam que estar trabalhando feliz com organização cooperativista dentro de cada município, da área de cada município. Senhores, dito isto, eu volto a apelar que o Tribunal de Contas da União, porque o do Estado não vai fazer, que o Ministério Público Federal da União, porque o do Estado não vai fazer, que a Polícia Federal da União, porque a do Piauí não vai fazer, investiguem. Quantos milhões vieram nesses 30 anos de Rio Parnaíba na Codevasf? E será o maior escândalo da história política do Piauí. O dinheiro veio, mas foi desviado para outras finalidades, menos para desenvolver a riqueza das margens de nossos rios. Feito este comentário, eu quero partir para um tema que eu acho da maior seriedade. Vamos agora para o segundo tema do programa de hoje, que este é uma loucura. E a gente não pode citar nomes para não cometer injustiças. Mas a gente pode cobrar do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. E do Ministério da Justiça, que se posicionem, que busquem uma fiscalização rigorosa, com as emendas impositivas secretas. Senhores, hoje são 16 milhões por ano para cada deputado federal e para cada senador. O dinheiro já tem o nome impositivas, emendas impositivas.
Aí quando viram que era difícil desviar essas emendas, aí colocaram, não, vamos acrescentar secretas na lei. Aí fizeram uma emenda na lei. Emendas impositivas secretas, que agora o Congresso quer ampliar de 16 milhões para muito mais. Estão pedindo mais 5 bilhões para esse ano. Por quê? Porque é ano de eleição, não é? Tem que garantir a eleição dos prefeitos para garantir a eleição deles. Senhores, emendas impositivas secretas, para mim, como jornalista, que fui político, que nunca recebi lobby de ninguém, é de uma indignidade que merece o rigor do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Nós sabemos de políticos que desde as emendas impositivas secretas viraram fazendeiros riquíssimos. Porque secretas a gente pode roubar e ninguém vai procurar saber o que é proibido. Não. Tem que fiscalizar. Os escândalos começaram a surgir em São Paulo, mostrando senadores de todo o país e deputados de todo o país que desviam milhões e milhões do orçamento geral da União. Senhores, essa denúncia é muito grave. Eu não cito nomes, mas é por isso que hoje os deputados e senadores de Brasília não mudam, são sempre os mesmos, porque eles têm, vamos somar, 64 milhões em cada mandato. E tem deles que tem 2 na família, então bota lá 128 milhões no mandato. Por quê? Secretas. Para usarem o dinheiro a bel prazer deles e de seus asseclas, a maioria prefeitos municipais. E também seus estados nas capitais. O que falta? Rigor do Ministério Público Federal, com apoio da Polícia Federal, vontade de governar com dignidade edificante, fiscalizando, para saber o que estão fazendo nos estados com tantos milhões. Senhores, se investigarem, eu acho que não vai ficar 10% do Congresso. Eu achando 5%. Não ficarão 5% de senadores e deputados federais. Todos perderão os mandatos porque o desvio é imoral. Porque eles colocaram secretas para desviar e ninguém pode fiscalizar. Por quê? Porque é secreto. Olha, o país virou um covil de imoralidades. Para onde querem levar o nosso país, gente? Os recursos vêm. E com tanto dinheiro que vem a fundo perdido do OGU agora para os políticos, não era mais para termos palafitas como temos em São Paulo. A maior delas no Morumbi, a maior favela do país. Morros do Rio de Janeiro, morros da Bahia, morros de Belo Horizonte, cheios de nordestinos morando em palafitas, morrendo no inverno de acidentes, quando as avalanches acontecem. Eu queria fazer este comentário final de hoje, pedindo que as autoridades federais, que o Ministério Público Federal tenha a iniciativa de começar a fiscalizar com rigor essas emendas impositivas secretas. Que é para ninguém poder fiscalizar. Não pode fiscalizar não, que é secreta. Nós vamos fazer do dinheiro o que nós quisermos. Senhores, só tem isso no Brasil. Isso é uma excrescência política.
Isso tem que acabar no país e o político que não quiser tem que ser preso, condenado e mostrar onde ele botou, onde ele aplicou os milhões que ele recebeu da União do OGU e levou para o seu estado. Eu só sei fazer jornalismo assim, sério, sem medo, buscando, mostrando a verdade. É o meu comentário de hoje e prometo voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério. E concluo dizendo: Ministério Público Federal e Polícia Federal, fiscalize as emendas impositivas secretas, que o Congresso vai cair mais de 90%, porque a maioria desvia irresponsavelmente o dinheiro que seria para a pobreza, mas que ficam para eles. Um abraço a todos e até o próximo domingo.